Fala pessoal, beleza? E aí, bom ou não? Nós vamos estar aqui fazendo uma análise de uma imagem que foi enviada aí por um colega, Marcelo, beleza Marcelo? Tá aí sua imagem aí. Uma imagem de um sincronismo virtual, sensor de fase e um sensor de rotação. Para a gente fazer a análise dessa imagem, vamos primeiro entender aqui qual o contexto, né? O que estava acontecendo com esse carro. É um EA111, um Volkswagen, e segundo foi passado desse carro aqui, é o seguinte, o motor não entrava em funcionamento, então ele dava partida, mas não pegava. Esse motor tinha centelha, tinha pulso de bico, foi verificado o sincronismo de forma convencional e, enfim, foram feitos ali todos os testes da forma convencional e não foi identificado ali qual a falha, qual o problema. E o motor não funcionava. Então, o Marcelo capturou essa imagem, que é um sincronismo virtual, né? Um sensor de fase com um sensor de rotação. E aí vamos entender aqui, né, o que tinha ou qual seria, se é que tinha algum inconveniente aqui. Para a gente fazer, né, a análise dessa imagem, vamos primeiro aqui partir para buscar uma imagem de referência desse mesmo motor. E a gente tem essa imagem aqui, ó, que é um sincronismo de um motor em perfeito estado. Então nós temos aqui o sensor de rotação, sensor de fase, e aqui embaixo nós temos também um transdutor de compressão. E observando essa imagem aqui, a gente vê, olha só, no sensor de fase, né, tem esse dente maior aqui, na parte de baixo, depois tem um espaço e um outro dente pequenininho aqui. Então, no final aqui desse dente maior, né, logo antes desse pequenininho, ele, no final do dente maior aqui, né, ele vai bater com o sensor de rotação na posição em que existe a falha de 2 dentes, e aí no 14º dente, tá? Então, 14º dente após a falha de 2, ele bate então com o final aqui desse dentão no sensor de fase. Ok, então essa para nós é aqui a imagem de referência. Então, partindo aqui, voltando para a nossa imagem, né? A gente vê que aquela posição, né, do final do dente grande seria esse aqui, ó. Existem 2 dentes grandes, né? Esse e esse aqui. Como tem o dente grande, depois um espaço vazio e o dente pequeno, então seria esse dente maior aqui, ó. Então nessa posição aqui, ó, que é onde foi verificado aqui na imagem de referência. Então tem aqui o dente maior, o espaço e o final desse dente aqui. Então, vamos tracejar aqui uma linha nesse ponto, ó. Vamos pegar aqui uma linha e colocar aqui, ó. Essa linha, a gente tem que ter ela reta com a imagem, né? E aqui, como a gente tem uma foto, né? Não é exatamente um print da imagem, então a gente tem que ter o cuidado aqui que essa linha fique reta com relação à imagem, né? Quando é um print, você simplesmente traça uma linha reta, mas como aqui a imagem tem tem uma torcida, né? Para mim que eu consiga colocar essa linha e ela fique correta com a imagem, eu vou buscar aqui, ó. Peraí, vou voltar aqui. Eu vou buscar aqui essa linha que a gente tem aqui, ó, do próprio osciloscópio, ó, da tela dele, né? Então eu consigo fazer essa linha que ela fique mais correta ali com relação à imagem. Então pronto, peguei aqui. E vamos colocar aqui em cima na posição do sensor de fase. E ela aqui, ó, no sensor de rotação, seria no 14º dente após a falha de 2. Então, vou traçar uma outra linha aqui.
Vou também alinhar aqui com a tela. Eu estou usando aqui a base, né, do osciloscópio, o fundo ali, né, para deixar essa linha mais correta. Então eu vou puxar aqui, ó, eu vou até ampliar aqui para ficar mais fácil da gente fazer essa contagem, para a gente pegar aqui o dente 14, ó. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então aqui, ó, seria o local ali com relação à imagem de referência. Então essa linha, né, deveria estar casando com essa outra linha aqui. Então a imagem, a gente vê que ela não está correta com relação aos dois eixos, né? Mas aí vem a questão. Esse sincronismo foi verificado de forma convencional, de forma mecânica, foi lá visualizado e o sincronismo estava correto, né? Então, o porquê de não estar batendo aqui nessa imagem, né? Vamos lá. O osciloscópio ele não vai mentir. Então, se ele nos deu isso aqui, essa imagem dessa forma, significa que alguma coisa aqui não está correta. E o que que seria? Vamos ver. Primeiro vamos ver essa diferença que existe aqui, né? Dá aqui, ó, se a gente for contar os dentes aqui, ó, dá uma diferença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dentes. Dá uma diferença de 8 dentes. A gente imaginar isso aqui em relação à correia dentada, qual que seria a diferença na correia dentada, né? A gente precisa de entender o seguinte. Eu tenho aqui uma roda fônica que tem um total de 60 dentes, né? São 58 dentes e uma falha de 2. Então a gente conta ali 60 dentes. A engrenagem que gira ali a correia dentada, nesse motor aqui, ela tem 26 dentes. Então, se a gente fazer ali uma proporção, né? Porque os dois estão no giro completo de uma volta. Então, 60 dentes na roda fônica e 26 na engrenagem que gira a correia dentada. Então, se eu dividir aqui, ó, 60 dentes pelos 26 que estão caminhando juntos, né? Dá uma diferença aqui, 2,3. Então significa o quê? Que a cada 2,3 dentes aqui na imagem do sensor de rotação, que é a roda fônica, a cada 2,3 dentes corresponde a um dente na correia dentada. Então se eu tenho aqui 8 dentes, né? 8 dentes aqui no sensor de rotação, se a gente pegar aqui 8 dividir por 2,3, que é o correspondente a cada dente da correia dentada, né? A gente tem aí 3,47. Então significa o quê? Que lá na correia dentada, esse motor está 3 dentes e meio fora de sincronismo. Pô, mas como que ele pode estar 3 dentes e meio fora de sincronismo e lá visualmente, né? Mecanicamente, o mecânico não conseguiu ver essa diferença. Ele identificou lá que a posição estava correta. Como que pode? Bom, o osciloscópio ele vai nos dar a direção. Ele vai nos dar a direção e vai mostrar onde está o problema. Aqui, ó, primeira hipótese que poderia ser lá na roda fônica, né? Ela está posicionada de forma incorreta lá no volante do motor, tá? E para tirar essa dúvida aqui, por essa imagem aqui, a gente não consegue. Por quê? Porque eu só tenho os dois aqui, o sensor de rotação e o sensor de fase. Se eu tivesse uma imagem, como eu tenho aqui na imagem de referência, olha só, na imagem de referência eu tenho o sensor de fase, tenho o sensor de rotação e tenho também um transdutor de compressão. Aqui pelo transdutor de compressão, nesse pico mais alto aqui, ó, eu tenho o PMS do pistão, PMS ali no ponto morto superior do pistão. Então, eu casando o PMS do pistão com o 14º dente, eu já consigo verificar se
a roda fônica está posicionada correta lá no local ou não. Isso me evita o quê? De descer uma caixa de marcha para fazer essa análise. Né? É uma mão de obra que eu não preciso ter, uma mão de obra grande, né? E eu já confiro aqui se lá está correto ou não. Ou seja, eu só vou descer a caixa se realmente ele estiver fora da posição. Mas como a imagem dele aqui não tem ali o sensor, o transdutor de compressão, né? O que resta, ou tem alguma coisa errada nas polias ali da correia, ou lá na caixa de marcha. Então é mais fácil o quê? Desmontar primeiro na frente, né? Ali nas polias, para ver se tem alguma coisa de errado ali. E assim foi feito, né? Ele desmontando ali na região ali das polias, né? Para ver se achava alguma coisa. Então vamos ver o que ele encontrou ali, né? Ali foi encontrada essa polia, essa engrenagem, né? Lá que move a correia dentada, e a chaveta dela aqui, ó, tá quebrada, né? Então, embora posicionando essa engrenagem aqui de forma correta, lá no fasamento, né? Como o eixo não estava acompanhando aqui a engrenagem, então a imagem ficou errada, né? Então, o defeito aqui, o que é? Trocar a engrenagem e resolver o problema. Bom, bacana. Aí, o que a gente tem, né? Um diagnóstico rápido, eficiente, com osciloscópio. Da forma tradicional, né? Até chegar nessa condição, talvez demoraria um pouco mais. Mas aí o osciloscópio vai lá e consegue resolver de forma rápida. Beleza? Então essa é a análise da imagem que nós temos e ali onde estava o defeito. Beleza? Então é isso aí. Se gostou, deixe joinha, abraço e até a próxima.